Londres, 1888. As ruas do bairro de Whitechapel estão cobertas de neblina. Uma mulher caminha sozinha pela madrugada. No dia seguinte, seu corpo é encontrado brutalmente mutilado. Depois vem outra vítima, e mais outra. A cidade entra em pânico. A polícia não tem pistas. E o assassino some na neblina como se nunca tivesse existido. Mais de 130 anos depois, ninguém sabe quem foi Jack, o Estripador. Essa é a história do crime mais misterioso da história. Para entender Jack, o Estripador, precisamos entender onde tudo aconteceu. Whitechapel era o bairro mais miserável de Londres no final do século XIX. Superlotado, sujo, dominado pela pobreza extrema, pela prostituição e pelo crime. Era um lugar onde pessoas desapareciam e ninguém perguntava muito. A Londres vitoriana vivia uma contradição brutal. Enquanto a realeza e a burguesia viviam em luxo absoluto, milhares de pessoas em Whitechapel mal tinham o que comer. Mulheres recorriam à prostituição para sobreviver. E foi exatamente esse grupo que Jack escolheu como alvo. Os crimes atribuídos a Jack, o Estripador, aconteceram entre agosto e novembro de 1888. As 5 vítimas oficiais ficaram conhecidas como as 5 canônicas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Todos os crimes tinham uma característica em comum. As vítimas eram mutiladas com precisão cirúrgica. Órgãos internos eram removidos. Isso levou a polícia a acreditar que o assassino tinha conhecimento de anatomia. Era médico? Açougueiro? Cirurgião? Ninguém sabia. Em setembro de 1888, uma carta chegou à polícia assinada com o nome Jack the Ripper, Jack, o Estripador. Era provocadora, debochada e prometia mais crimes. Até hoje não se sabe se foi escrita pelo verdadeiro assassino ou por um impostor querendo atenção. Mas foi essa carta que deu nome ao criminoso mais famoso da história. A polícia de Londres estava completamente perdida. Centenas de suspeitos foram interrogados. Nenhuma prisão foi feita. O caso se tornou o maior fracasso investigativo da história da Scotland Yard. E também o que mais envergonhou a polícia britânica. Mais de 300 cartas foram enviadas à polícia e à imprensa por pessoas dizendo ser Jack. A maioria era de perturbados ou curiosos. A mídia da época transformou o caso num espetáculo. Os jornais disputavam quem publicava os detalhes mais chocantes, alimentando o pânico em toda a Inglaterra. Ao longo de mais de um século, dezenas de suspeitos foram apontados. Entre os mais famosos estão Aaron Kosminski, um polonês com histórico de instabilidade mental que vivia em Whitechapel; Montague Druitt, um advogado cujo corpo foi encontrado no rio Tamisa semanas após o último crime; e até o príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, uma teoria conspiratória que a família real jamais admitiu. Em 2014, um pesquisador britânico anunciou ter identificado Jack por meio de análise de DNA em um lenço encontrado na cena de um dos crimes, apontando Aaron Kosminski como o culpado. Mas a metodologia foi contestada por outros cientistas, e o mistério permanece oficialmente aberto até hoje. Jack, o Estripador, nunca foi preso. Nunca foi identificado com certeza, e por isso se tornou imortal. O caso inspirou centenas de livros, filmes, séries e até videogames. Whitechapel hoje é um dos destinos turísticos mais visitados de Londres, com tours noturnos pelos locais dos crimes. Mais do que um assassino, Jack, o Estripador, se tornou um símbolo do medo, do mistério e da capacidade humana de se fascinar pelo lado mais sombrio da história. E a pergunta que ninguém consegue responder até hoje: quem foi Jack, o Estripador? Deixa nos comentários a sua teoria. Quem você acha que foi? Essa foi a história de Jack, o Estripador, o assassino mais misterioso que o mundo já conheceu. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana uma nova página esquecida é aberta. Até o próximo episódio.